Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe, vocês estão no Fortão Palpites, canal de análise e palpite de futebol focados em apostas esportivas. Para todos vocês que estão entrando no canal pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Espero conseguir ajudar e contribuir para que a gente consiga fazer as nossas melhores entradas no mercado de palpite, no mercado de apostas esportiva. Conto muito com a ajuda de vocês para o crescimento do canal, é muito importante você deixar o like no começo do vídeo e também se inscrever no canal. Com uma grade para jogos de quarta-feira, jogos aí muito interessantes, uma grade cheia de jogos. Nós vamos falar aqui de Champions League, conforme você já pode ver na tela, né? Nós temos aqui pelo menos 5, pelo menos 5 jogos de Champions, nós temos Copa do Brasil e também temos aqui um joguinho pela La Liga. Tá? Então uma grade muito cheia, não vamos ficar aqui enrolando para a gente começar a nossa análise palpite, então já vamos começar aqui pela Champions League, entrando pelo Lyon versus Fenerbahçe. Vamos aqui direto, lembrando que esse é o jogo de volta, já tivemos os jogos de ida e os jogos de volta, vamos já olhar aqui quanto foi o primeiro jogo, né, o jogo de ida entre Lyon e Fenerbahçe. Nós tivemos aqui o resultado de 1-0 do Lyon contra o Fenerbahçe jogando fora de casa. Tá? Então, lembrando que o Lyon ele precisa apenas de um empate jogando em casa. Tá? Vamos ver aqui os últimos resultados da equipe do Lyon jogando em casa. Ele vem de 4 vitórias, nenhum empate e apenas uma derrota. É claro que muitos desses jogos foram aí em amistosos, tá? Amistosos de preparação para o início da temporada. Vamos ver aqui, já para a primeira palpite do canal, um forte mercado aqui, uma forte tendência para gol em HT, gol ainda no primeiro tempo, mais 0,5. Tá? Essa probabilidade está das últimas 5 partidas, 4 saiu gol em HT, como o Lyon jogando dentro de casa. E para o Fenerbahçe jogando fora de casa, a mesma coisa. 4 das últimas 5 partidas saiu gol no primeiro tempo do Fenerbahçe também. Vamos dar uma olhada no mercado. Mercado de gols em HT, nós temos aqui gols mais 0,5, odds a 1,38. Vamos aproveitar que estamos na análise aqui, vamos dar uma olhada em estatística de escanteio e cartões de média de escanteio e cartões dessas duas equipes. Nós temos 5,3 para o Lyon e 5,8 para a equipe do Fenerbahçe. Nós estamos falando de uma média de 10,5 escanteios. Tá? E cartão amarelo, nós temos 0,7 para o Lyon e 2 para o Fenerbahçe, uma média então de 2,5 cartões. Vamos já dar uma olhada no mercado para essas duas situações para vocês, escanteio e cartões. Vamos já aqui localizar esse mercado. Nós temos aqui escanteio, né? A gente estava falando algo em torno de 10,5 escanteios, pagando aqui mais 10,5 escanteio, pagando 2,12. Eu acredito que 10,5, né, ou seja, 11 escanteios para cima é muito. A gente pode procurar um mercado mais conservador de, por exemplo, 7,5 escanteios a 1,28. É uma odds interessante no mercado, bem favorável para você fazer umas múltiplas e triplas, tá? Então seria interessante. Se você quiser ir numa aposta seca, de repente o mercado aqui de 8,5 a 1,47 parece ser um mercado bastante interessante. Vamos dar uma olhada no mercado aqui de cartões. Vamos ver o que aparece aqui para gente. Para mercado de cartões, nós temos aqui, nós vimos ali uma média de 2,5 cartões. Tá? Mais 2,5 cartões está pagando muito pouco, 1,9. Mais 3,5, 1,28. Parece ser algo mais palpável. Mais 3,5 cartões a 1,28 para você montar o seu bilhete aí, montar a sua múltipla, tá? Você pode também, se você quiser numa aposta seca, pegar algo maior em odds, você pode arriscar aqui menos 5,5, pagando 1,58. Então essa aqui é a nossa primeira palpite do canal no vídeo de hoje. Vamos agora para a segunda análise aqui do canal, segunda análise e palpite. Nós temos aqui o Celje versus Slovan Bratislava. Então, mais um jogo pela Champions, jogo de volta. Vamos ver como é que foi o primeiro jogo dessas duas equipes no jogo de ida. Nós tivemos um resultado de empate de 1-1, ou seja, a vitória é importante para as duas equipes, então eu acredito que as duas equipes vão buscar a vitória, tá? Então vamos ver os últimos 5 jogos das duas equipes. Um mercado de gol em HT parece ser meio esquisito, já que das últimas 5, né, pelo time do Celje,
3 tivemos gol em HT e 2 não. Tá? Já pelo lado do Slovan, nós tivemos gol em HT em 4 das últimas 5, já dando uma equilibrada. Eu acredito que será um jogo favorável para gols, né? Até porque as duas equipes vão buscar esse resultado. É um resultado importante para as duas equipes conseguirem a vitória. Vamos ver aqui os últimos 5 jogos do Celje em casa. Né? Ele tem 2 vitórias, 2 empates, vem de invencibilidade. Ele não perde jogando dentro de casa. Jogos com ambos marcam sim em 3 das últimas 5. Já o time do Slovan, nós temos aqui ambos marcam sim em 2 das últimas 5. É um time que fora de casa venceu 5. Né? Ele vem de 5 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. É um visitante indigesto. Tá? Então vamos fazer o seguinte: como eu acredito que será um jogo onde as duas equipes vão buscar gol, vão buscar vencer, eu vou ver aqui a possibilidade do mercado de ambos marcam sim. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no mercado, ambos marcam sim. Olha, o mercado entende que 1,80, né, odds de 1,80 teremos aí, ambos marcam sim. Tá? Então essa será a primeira palpite para essa partida, ambos marcam sim. Tá? Vamos dar uma analisada em estatística de escanteio e cartões. Escanteio 5.2 para o Celje e 2.4 para o Slovan. Cara, muito pouco essa média para o Slovan, né? A gente está falando aqui de uma média de 7.5 escanteio. Cartões, as duas equipes tomam bastante cartões, 2.8 para um e 2.2 para o visitante. Então, vamos dar uma olhada aqui no mercado para esse tipo de aposta. Vamos olhar aqui, mercado de escanteio. Mercado de escanteio de 7,5 pagando 1,32. Parece ser bastante interessante para você montar aquele bilhete. Tá? Então, é muito interessante aí, ó, 7,5, 1,2. Se você quiser ser mais arrojado e, de repente, numa aposta mais seca, você pode arriscar aí um over, né, mais 8,5 a 1,53 o mercado pagando. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no mercado de cartões. Tá? Mercado de cartões, nós vimos ali que as duas equipes tomam bastante cartões. Então, mais 2,5 está pagando pouco, 1,13. A gente pode ver aqui o mercado de mais 3,5 pagando 1,38. Dá tanto para você ir seca nela, como você também montar um bilhete. Parece ser bastante acessível esse mercado aqui de mais 3,5 pagando 1,38. Tá? Eu não arriscaria pegar ali um under, por exemplo, 5,5 pagando 1,43, porque parece ser um jogo decisivo, importante para as duas equipes que tomam bastante cartões. Então, por exemplo, você ter um cartão vermelho nessa partida não é impossível. E em muitas casas de aposta, cartão vermelho vale 2 amarelos, né? Então você tem que ter cuidado. Então eu iria ali, o meu risco maior seria um mais 3,5, pegando ali 1,38, tá? Vamos para a nossa terceira análise e palpite do vídeo de hoje. Nós vamos falar de Viking contra Dinamo. A primeira partida foi 2-2. O que a gente espera para a segunda partida é que seja um jogo aberto e com muitos gols, ainda mais que qualquer resultado a favor para um dos lados é a classificação e vale a classificação. Então, vamos ver aqui a possibilidade de mercado de gols. Os últimos 5 jogos para o Viking tivemos gol em HT, 5 das últimas 5, tivemos bastante gols. Tá? Nos jogos do Dinamo, a mesma coisa. Tivemos 5 das últimas 5 gol em HT, né, gol ainda no primeiro tempo, e também com muitos gols. Então já vamos olhar aqui, já vamos dar uma olhada no mercado de gols no primeiro tempo. Primeiro tempo, gols. Nós temos aqui mais 0,5 pagando 1,30. Você tanto pode ir numa aposta seca nesse mercado, como você pode tentar para montar o seu bilhete. Tá? Vamos ver aqui, também existe a possibilidade de ambos marcam, sim, e também de mais 1,5 gols. Tá? A gente pode tentar entrar aqui em 3 mercados para essa partida, super consciente. Tá? Vamos ver aqui no Viking. No Viking aqui, pronto. Vamos ver no Viking aqui a primeira possibilidade de ambos marcam. Tá? No Viking tivemos ambos marcam sim, 4 das últimas 5. Pelos jogos do Dinamo, tivemos ambos marcam sim em 3 das últimas 5.
Sendo que o último confronto entre as duas equipes pela própria Champions, tivemos um 2-2 e foi ambos marcam sim. Tá? Então isso favorece muito. Vamos olhar o mercado? O mercado de ambos marcam sim. Ambos marcam sim. O mercado também entende, muito favorável, odds a 1,52. Essa é a nossa segunda palpite para esse confronto. Agora vamos ver aqui a possibilidade, né? Já vimos ali que saem muito gols entre esses dois times, né? Então vamos ver aqui mercado de gols, total de gols, mais 1,5. Olha, mais 1,5 está pagando apenas 1,19. Eu acho muito pouco. Eu acho que o mercado é esse, mas eu acho muito pouco. Tá? 1,52. Se você for um pouquinho mais arrojado, assim como eu sou, eu vou arriscar na minha aposta, eu vou arriscar um mais 2,5 pagando 1,62. Eu acredito muito que esse jogo vai ter mais de 3 gols. Tá? Então essa seria aqui o que eu vou fazer. Se você for arrojado, você pode vir comigo. Ou não, você pode ser mais cauteloso pegando aquela ali de 1,5. Eu não arriscaria colocar aqui, por exemplo, menos 4,5 pagando 1,21. Acho um absurdo, eu não iria de jeito nenhum nisso, porque para mim será um jogo com bastante gols, tá? Vamos aqui olhar a análise de escanteio e de cartões. Escanteio 3 para o mandante e 8 para o visitante. A gente está falando de uma média de 8, 9, 10, 11,5, 10,5 escanteio. Vamos dar uma olhada aqui nos cartões. 2,5 de cartões, a média para os dois. Então vamos olhar o mercado para esse cenário de escanteio e cartões. Total de escanteio, nós estamos falando algo de 10,5, eu acho muito, e o mercado também entende como muito, odds a 2,2. Um mercado aqui interessante seria mais 8,5 escanteio, pagando 1,43. Tá? Vamos dar uma olhada em cartões. Em cartões, nós já vimos ali que os dois times tomam pouco cartões, a gente está falando uma média de 2,5. Né? Então aqui mais 2,5 pagando 1,28, mais 3,5 já pula para 1,71. O mercado ele não entende que esse jogo terá muitos cartões, então talvez fique melhor um menos 4,5, ou seja, você tem que tomar pelo menos no máximo 3 cartões. Tá? Eu ficaria ali com odds de 1,47. Eu estou na dúvida, e sendo honesto para vocês, de pegar ou um mais 3,5 pagando 1,71 ou um menos 4,5 pagando 1,47. Por quê? É um jogo decisivo, é um jogo importante, é decisão de Champions, o classificado passa. Se for um jogo truncado, pode ter mais cartões. Vamos ver se eu acho aqui informação sobre o árbitro para essa partida. Olha, o árbitro, em média, 3,7 cartões. Também é um árbitro que não costuma dar muito cartões. Tá? Então você também tem que levar isso em consideração. Tá? Vamos agora para mais uma análise aqui do canal. Agora é a última análise da Champions. Ainda temos aqui a Copa do Brasil e também temos La Liga. Tá? Então a última análise aqui da Champions, nós vamos falar de Atenas contra Sofia. O último jogo entre essas duas equipes terminou em 0-0, jogo murcho de gols, né? 0-0. Então vamos ver o que a gente espera para essa partida. Lembrando que toda a minha análise eu faço aqui junto com vocês, tá? Eu não fico fazendo análise aqui no cantinho e depois eu trago só a informação. Então o que a gente está conversando aqui é uma interação entre eu e vocês aí sobre o melhor mercado que a gente deve entrar para nossas apostas, para os nossos jogos aqui, o melhor mercado que a gente deve entrar e é o mercado que eu entro aqui junto com vocês, tá? Então vamos lá. O que nós temos aqui é um primeiro jogo que terminou magro em 0-0. É um jogo que qualquer uma das duas equipes que vencer leva o prêmio, leva a classificação. Então o que eu espero para essa partida são dois times buscando gol. Tá? Vamos analisar os últimos 5 confrontos do Atenas jogando em casa, fortíssimo em gol em HT. Tá? Tivemos 5 dos últimos 5 confrontos, gol em HT. Já para o Sofia, tivemos 3 dos últimos 5 jogos em HT. Honestamente, eu ainda estou na dúvida com relação a gol em HT, lembrando que o primeiro jogo foi 0-0 e é isso que me assusta mais. Tá? Foi um jogo muito conservador para ter terminado 0-0. Vamos ver aqui resultado final das duas equipes. O Atenas jogando dentro de casa, ele vence 2, empata 2 e tem uma derrota. Todos os jogos de Atenas jogando dentro de casa
tivemos bastante gols. Tivemos um 4-0, 2-2, 3-0, 2-1, 1-0, interessantes. O time do Atenas, ele vem fora de casa de invencibilidade. Ele vence 2, empata 3 e perde nenhuma, invicto. Todos os jogos, tirando aqui que foi 1-0, os jogos 2-2, 2-1, 1-1 e 1-1. Eu vejo um mercado interessante aqui de mais 1,5 gols. Tá? Mais 1,5 gols. Vamos dar uma olhada no mercado de mais 1,5 gols para a gente ver o que vai dizer para a gente. Olha, o mercado também entende, bastante favorável aqui, um mais 1,5 gols pagando apenas 1,37. Eu vou, na minha palpite do canal e na minha aposta, será over ou mais 1,5 gols pagando 1,37. Tanto vale para aposta seca, como para você montar aquele bilhete. Tá? Então você pode pegar aí múltiplas, pegando essa odd de 1,37. A gente pode ver aqui como é que está se comportando o mercado, para de repente pegar um menos, né? Pegar aí um under, por exemplo, 4,5, o mercado vê como 1,09. O mercado entende que esse jogo realmente terá poucos gols. Tá? Ele entende que teremos mais de 2 e menos de 5. Lembrando que, por exemplo, um 2-2 dá 4 gols, e também não é impossível. Né? Vamos ver aqui, por exemplo, a possibilidade de menos 2,5 a 1,73. Ou seja, esse jogo ele teria que ter menos de 3 gols. Tá? Pode ser um resultado aqui de 2-0, pode ser 1-1. Tá? Lembrando que isso é em tempo normal. Então você vence se você pegar o over 1,5 mais 1,5 a 1,37. Tá? Eu não me arriscaria em mais mercado para essa partida. Acho que é um jogo muito imprevisível para a vitória. Tá? Então, assim, eu vou pegar aqui mais 1,5 a 1,37. Tá? Vamos ver aqui a análise de escanteio. 2 para um lado, 4,7 para o outro. Cartões, cara, 0 para um e 1,9 para o outro. Isso aqui também tem muita diferença. Um time pode estar mais com o campeonato já mais ativo, o outro mais no início ainda não jogou, então é bem complicado. Tá, vamos então fazer o seguinte, em vez de a gente analisar a estatística desses dois times, vamos direto para a análise de mercado, tá? Porque o mercado vai dizer para a gente a sensibilidade de mercado para essas apostas. Tá? Vamos aqui para o mercado. O mercado, por exemplo, começar aqui de ambos marcam. O mercado de ambos marcam não é o favorito do mercado, pagando 1,62 contra 2,20. O mercado de escanteio, ele coloca aqui, por exemplo, mais 6,5, 1,23. Mais 7,5, o mercado ainda entende favorável, pagando 1,41. Acima de 7,5 já fica um negócio esquisitão, e eu, se eu fosse você, não iria além disso. Tá? Vamos ver aqui o cartão. Vamos ver aqui o cartão. Mais 3,5 pagando 1,56. Para mim parece ser o ideal, mais 3,5, 1,56, porque o menos 4,5 está pagando 1,60. Então o mercado entende que nós não teremos 5 cartões, mas ele entende ali que pode ter 4 cartões, seria a média entre um e outro. Tá? Então arriscar mais 3,5, né, arriscar ali, por exemplo, mais 4,5, eu já não arriscaria, já não vou nesse mercado. Tá? Então essa finaliza aqui a nossa análise sobre essas duas equipes. Agora nós vamos mudar o nosso foco de Champions para a Copa do Brasil. O primeiro jogo que nós vamos analisar é Vasco contra a equipe do Vitória. Copa do Brasil, nós não podemos confundir com o que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro. O Vasco se mostrou um time super eficiente e capaz em jogos de mata-mata. Ele vem bem tanto na Sul-Americana, como ele vem bem também na Copa do Brasil. Em contrapartida, no Campeonato Brasileiro, ele vem muito mal. Porém, ele melhorou muito o seu nível de futebol jogado. É um time que joga melhor. Inclusive, se você não viu, eu vi o jogo do Vasco contra o Palmeiras, eu apostei contra o Vasco, né? Apostei ali na vitória do Palmeiras, ganhei a aposta. Mas o Vasco fez um excelente primeiro tempo e o Vasco vem com deficiência ofensiva. É um time que tem dificuldades para jogar, para fazer gol, botar a bola para dentro do fundo da rede. Porém, nesse jogo, eu acredito que o tal do Colídio vai ser o titular. Colídio fez um gol contra o Palmeiras. É um jogador que merece um pouco de atenção, muito habilidoso e parece ser um cara que faça gols. Então a gente tem que ter cuidado em analisar essa partida para a gente não confundir Brasileirão com jogos de mata-mata. Então vamos lá. O Vitória, no Campeonato Brasileiro, vem no meio de tabela,
vem fazendo bons jogos, principalmente dentro de casa, porém vem deixando a desejar fora de casa. O último confronto entre essas duas equipes, o Vasco empatou pelo Brasileirão, jogando fora de casa, e poderia, inclusive, ter vencido essa partida. Né? O Vasco perdeu de 1-0, perdão. Ele perde de 1-0 fora de casa, mas poderia ter vencido essa partida fora de casa. Tá? Fez um jogo ali bem conservador e perdeu grandes oportunidades de gol. Então, o que nós vamos tentar trazer para esse jogo? E eu acho que você já percebeu que eu sou vascaíno. Né? Então, existe aqui uma cautela minha em apostas do Vasco. Mas vamos lá, eu ganhei a aposta contra o Vasco no jogo do Palmeiras contra o Vasco. Vamos lá ver o que a gente vai conseguir. Eu não vou em gol em HT. Não vou em gol em HT, a gente tem que ter noção real de que o Vasco tem dificuldade de fazer gols. Vamos lá. O que nós vamos fazer para esse mercado? Nós vamos fazer o seguinte. O Vitória, jogando fora de casa, ele perde para geral, cara. Ele ganhou do Fortaleza, que disputa a Série B. Ele vem de 3 derrotas e um empate. O Vitória, ele vai tentar levar o empate para matar o jogo lá na casa deles, lá na Bahia. Então, o Vitória vai jogar fechado, vai jogar para contra-ataque e vai tentar pegar no segundo tempo o desespero do Vasco de tentar fazer o gol, para tentar buscar, de repente, na sorte, uma vitória fora de casa. Porém, em muitas filmagens eu venho visto o pessoal do Vitória menosprezando o Vasco. E assim, o Vasco, ele vai tentar prevalecer, por mais que ele não tenha de bons resultados jogando em casa, a torcida vai apoiar, o treinador vai mexer no time, principalmente no setor ofensivo, e o Vasco vai tentar buscar essa vitória, nem que seja por 1-0. Então, o que eu vou fazer é analisar o mercado para a gente sentir o que o mercado está dizendo para a gente com relação a essa partida. Tá? Porque a minha intenção é ir na vitória do Vasco. Você pode até arriscar uma dupla chance Vasco e empate. Mas eu vou na vitória do Vasco. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos ver o mercado, que eu quero ver se vale a pena ir na vitória do Vasco. Tá? Se a odd estiver muito baixa, eu não vou. Mas se estiver pagando 1,80, 1,70, eu vou. Então, vamos ver aqui. Olha, o mercado coloca a odd para 1,76. O mercado vê o Vasco como favorito para essa partida. Então, assim, a minha palpite para esse jogo será vitória do Vasco a 1,76. Ou, se você for conservador, uma dupla chance. Mas se a odd do Vasco está 1,76, isso significa que a dupla chance, meu parceiro, vai estar 1,20. E aí não vale a pena você pegar uma dupla chance 1,20, correr esse risco. Se é para a gente se expor, a gente vai se expor a 1,76. Entendeu? Então essa é a minha palpite. Vamos dar uma olhada na estatística aqui, em média de escanteio e média de cartões. Lembrando que essa análise de estatística é justamente na Copa do Brasil. Tá? A Copa do Brasil, o Vasco tem uma média de 5,5 escanteio, mas essa média também do Vasco para escanteio no Campeonato Brasileiro é alta mesmo. Ele tem uma média aí de 5, 5,5 e 6 em escanteio no Campeonato Brasileiro também. Média de escanteio para o Vitória 2,3, no Brasileiro é maior que isso. Tá? Cartões amarelo 2,5 para o Vasco, 2,8 para a equipe do Vitória. O Vasco é uma equipe que finaliza muito. Tá? Isso aí vale para você também tentar pegar alguma coisa relacionada à aposta de finalização, mas eu não dou esse tipo de palpite aqui no canal. Tá? E nem faço esse tipo de análise, é muito complexo, e aí eu teria que me aprofundar muito, o vídeo fica muito longo. Vamos lá. Então nós temos aqui em escanteio, 5,5 dá mais ou menos aí uns 7,5, 8,5 escanteio, dependendo do mercado, está valendo, e cartões amarelos dá 4,5 cartões. Vamos ver a odds para esse confronto e escanteio. Mais 8,5, escanteio mais 8,5, pagando 1,51, parece ser interessante. Tá? Cartões, vamos aqui ver cartões amarelo. Cartões amarelo, nós temos aqui mais 4,5, pagando 1,59, também parece ser bastante interessante. A gente está falando aqui de pelo menos 5 cartões amarelo. Tá? Então essa foi a análise aqui de Vasco contra a equipe do Vitória. Vamos para a última análise de Copa do Brasil, Palmeiras contra Santos. Primeiro jogo, mando de campo do Palmeiras, e analisando as duas equipes. A gente pega um Palmeiras que oscilou para baixo, tentando agora uma recuperação, e vence bem do Vasco, principalmente no segundo tempo.
E pega um Santos com uma oscilação, cara, um Santos que tem um péssimo futebol. Desculpa se você é santista, mas teu time tá jogando mal pra caralho, entendeu? Mas é um time que consegue, cara, consegue buscar resultados assim absurdos. Por exemplo, ele vence jogando mal do Vasco, mas beleza, é o Vasco. Mas ele tem, por exemplo, os empates fora de casa, ele consegue vitória fora de casa, mas é quando ele chega na Vila Belmiro, que tu acha que ele vai emplacar uma vitória, então ele perde. Então existe uma oscilação ali esquisita. O time do Santos não tem padrão, né? Não tem ali uma sequência de vitórias. Ele ganhou fora e agora ele vai ganhar dentro. Não tem. Ele ganha fora de 3 e perde dentro, ou empata dentro, quanto o Mirassol, por exemplo, ele empatou saindo atrás, podia ter perdido a partida. Então, é uma análise aqui que a gente tem que ter cuidado. Tá? Se trata de um clássico, o Santos vem bem na Copa do Brasil, o Palmeiras também. Mas vamos lá. Então, o que nós vamos tentar entrar vai ser o seguinte. Olha, o mercado aqui, já tem até o mercado aqui, ele bota 1,50, mercado confiante na vitória do Palmeiras. Eu acredito na vitória do Palmeiras, mas não vou dar essa palpite aqui para vocês. Vamos tentar ir no mercado de gols. Tá? Deixa eu ver o último confronto entre as duas equipes. Olha, o último confronto entre as duas equipes, o Santos ganhou do Palmeiras jogando fora de casa. Tá? E o Palmeiras venceu no Paulista jogando em casa. Mas no Brasileirão o Santos ganhou fora de casa por 1-0. É estranho, é um resultado murcho, né? 1-0. 1-0, é. Vamos fazer o seguinte, vamos ver os últimos 5 resultados da equipe do Palmeiras. Ó, você pode observar aqui, ó, o Palmeiras em HT não tem nada, o Palmeiras não está fazendo gols, nem está sofrendo gols no primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras não tem levado muitos gols, né? Ele leva no máximo um ali. Ele leva um gol do Vasco, ganhando de 4, ele mesmo assim tomou um gol do Vasco, que é um time que não faz gols. Tá? Então, o que eu vou tentar fazer é o seguinte, minha palpite para esse jogo vai ser mercado de gols, mais 1,5. Gols mais 1,5. Vamos ver como é que tá aqui a odds para total de gols 1,5. Olha, tá vendo? O mercado está comigo. O mercado ele entende que teremos 1,5 pagando apenas 1,30. Tá? Não vale muito a pena para uma aposta seca, mas vale a pena para uma aposta, para fazer montar aquele nosso bilhete que nós estamos montando aqui no decorrer desse vídeo. Tá? Então, sendo assim, eu aposto na vitória do Palmeiras, com odds de 1,50. Eu acredito na vitória do Palmeiras. O Santos ele não vem bem, não vem jogando bom futebol. Então eu aposto na vitória do Palmeiras. E nesse bilhetezinho aqui para você montar de 1,30. Vamos dar uma olhada na estatística aqui de escanteio 9,8 e 6. Né? 9,8 do mandante, 6 do visitante. A gente tem uma média alta aqui de, sei lá, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 escanteio. É muita coisa. Vamos tentar analisar o mercado. E cartões, nós temos menos de 1 para o Palmeiras e 3,8 para a equipe do Santos. A equipe do Santos realmente toma muitos cartões. O Neymar ele arruma muito tumulto, né, durante a partida e acaba se tornando jogos com muitos cartões. Vamos dar uma analisada aqui nas odds, né, no mercado, tanto para escanteio como para cartões. Mercado para escanteio, a gente pode aqui com mais segurança de mais 8,5 escanteios, 1,38. Tá? Cartões, a gente pode ir aqui de mais 4,5 a 1,39. É um clássico, jogo pegado, decisão, eu acredito que teremos bastante cartões, 4,5 a 1,39. Agora sim, para a última palpite e análise do canal. Tá? Lembrando que aqui não é um canal só de palpite, irmão, aqui é análise e palpite, então tem vídeo que realmente é mais demorado, a análise realmente é feita. Para quem não sabe, eu sou analista de desempenho e scout. Tá? Então, a minha base é análise de futebol, eu trabalho com isso há muito tempo, né, fazendo análise, eu trabalho com análise, principalmente da categoria sub-20, e também faço algumas coisas de análise de profissional, tá? Eu trabalho com sub-20, mas também faço análise profissional. Então, vamos lá. Para jogo de Real Madrid contra a Real Sociedad, é o seguinte, o jogo do Real Madrid no primeiro jogo pela La Liga, eu não gostei, achei o Real Madrid com pouca profundidade, principalmente pelo lado direito. Né? O Olise, do Bayern de Munique, cai muito bem nesse time do Real Madrid. Eu acredito que eles vão fechar esse negócio porque mostrou uma carência pelo lado direito. Tá? Então, assim, eu não gostei do primeiro jogo do Real Madrid. Acho que, por exemplo, o Bernardo Silva é um jogador que tem muito mais a apresentar ali, mas é uma primeira partida, ainda vai ter aquele entrosamento, ok. Mas agora o Real Madrid joga dentro de casa, contra o Real Sociedad. É um jogo que o Real Madrid vai precisar dar resultado. O Barcelona venceu de goleada seu primeiro jogo. O Real Madrid precisa dar uma resposta para a sua torcida, até mesmo diante dessas contratações
que foram feitas contratações caras de peso. O Madrid não está vindo para brincadeira nessa temporada, ele precisa dar uma resposta. Então, assim, eu apostaria na vitória do Real Madrid. Porém, eu já vou entrar aqui, eu acredito que o mercado vai estar ridículo. Já abrindo aqui, está ridículo a 1,34. Talvez esse mercado seja bom para tu montar naquele nosso bilhete. Mas vamos tentar pegar alguma coisa melhor. Vamos fazer o seguinte. Eu não vou nem analisar muito aqui, porque a gente vai mostrar amistoso. Né? Não é legal. Então, primeiro jogo saiu 3 gols. 2 do Real Madrid e 1 do adversário. Vamos fazer o seguinte. Vamos direto aqui no mercado de gols. E vamos tentar buscar mercado de gols. Vamos começar aqui. Eu ganhei, tá? Eu fiz um green Gol HT. Fiz um green Gol HT para o primeiro jogo do Real Madrid e fiz também ambos marcam. Vamos ver aqui primeiro o total de mercado de gols. Olha só. 1,5 pagando 1,34 está ótimo para você fazer um bilhete. Mas eu vou ser arrojado, irmão. Nessa eu vou ser arrojado, eu vou... Entendeu? Foda-se. Eu vou chutar o balde, irmão. Olha só, os caras estão botando aqui mais 2,5 a 2,5, meu parça. É essa que eu vou. Esse mercado tá errado, irmão. Esse jogo não vai ser 1-0, 2. Esse jogo aqui vai ser uns 3-1. A defesa do Real Madrid mostrou ser frágil em alguns momentos. Cara, eu vou com tudo, irmão. Eu vou pra cima. Eu vou aqui o seguinte. Eu vou aqui de 2,5, mais 2,5. Eu vou. Não é palpite, é eu vou. Você pode ir comigo, pode ir contra mim. Eu vou de mais 2,5, odds a 2,5. Eu vou nisso. Você pode ser conservador e ir no mais 1,5 na montagem até de um bilhete. Tá? Eu não vou mais em outro mercado aqui. Talvez, vamos dar uma olhada aqui. Talvez um gol em HT, gol no primeiro tempo. Total de gols no primeiro tempo, gol em HT, tá pagando 1,23. Vale a pena no bilhete, não vale a pena em aposta fechada. Tá? Então, é isso. Tá? Eu não vou me alongar muito mais nesse jogo, o vídeo já vai para 50 minutos de vídeo, quase 1 hora. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Um forte abraço para geral. Se você ficou comigo até o final do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com seus amigos, compartilha no grupo de aposta. E tamo junto, minha rapaziada. Valeu, fui!